Opa, tudo bem? Mais uma vez aqui para tratarmos dos princípios constitucionais expressos, né? Hoje, mais precisamente, aí do princípio da publicidade, previsto aí no artigo 37 da Constituição Federal. Vamos para a análise, então, do princípio da publicidade? Lembra como nós vimos anteriormente? Dentro de um Estado democrático de direito, todo o poder emana do povo, que vai exercer diretamente ou através dos seus representantes. Então, quando um gestor público, um funcionário público exerce o seu poder ali, esse poder não é dele, não é dele funcionário público, não é dele gestor. Esse poder é do povo que lhe é otorgado. Razão pela qual, no exercício desse poder, eu tenho que exercer ele o quê? De maneira transparente, né? Daí o porquê o princípio da publicidade, porque os meus atos, as minhas atitudes devem ser públicas para possibilitar que o povo controle esse poder que eles me otorgaram. Daí o porquê todos os atos administrativos serem públicos, né? Óbvio, né? Nenhum poder absoluto. A regra é a publicidade dos atos administrativos. Existem algumas exceções, por exemplo, com relação à segurança nacional ou algum outro motivo ali que poderia se restringir a publicidade desses atos. Mas a regra é que os atos do gestor público, do funcionário público, sejam públicos. Daí até o próprio nome diz, né? Público, né? Esses atos sejam públicos para possibilitar o quê? Que o povo que me outorgou esse poder me fiscalize. Possibilitar um controle desse gestor público ou do funcionário público. Isso dentro dessa primeira perspectiva, né? A gente tem essa análise aí de que o exercício do meu cargo público, dos meus atos, devem ser publicizados para que eu sofra um controle do povo que me outorgou esse poder. Mas também, dentro do princípio da publicidade, alguns atos administrativos exigem o quê? Que os atos sejam publicados para que possam ter vigência, eficácia. Por exemplo, um pedido de aposentadoria. Pedido de aposentadoria, eu vou entrar com o meu processo, ele vai ser analisado, vai passar pelo Tribunal de Contas, né? O governador vai assinar, concede para mim essa aposentadoria. Mas enquanto essa aposentadoria não for publicada no Diário Oficial do Estado, eu ainda sou funcionário da ativa. Tanto é verdade que caso durante o trâmite desse meu processo de aposentadoria, se ainda não foi publicado, eu posso desistir a qualquer tempo antes da publicação. Eu posso desistir e continuar, por exemplo, no serviço público. Se essa minha aposentadoria é publicada, a partir desse momento não tem mais como haver essa desistência. Mesma situação de exoneração. Às vezes eu entro no serviço público, não é aquele serviço que eu esperava, não é o cargo que eu esperava, e eu quero sair do serviço público, quero trabalhar em iniciativa privada, por exemplo. Então eu vou entrar com meu pedido de exoneração. Enquanto não sair a minha exoneração publicada em Diário Oficial, embora já tenha passado por todos os trâmites, mas ainda não foi publicado no Diário Oficial, eu posso desistir dessa minha exoneração. De repente eu posso pensar, não, eu vou continuar no serviço público, porque aqui eu tenho estabilidade, tal, não vou mais para o setor privado. Se ainda não publicou esse ato, eu posso fazer um requerimento em tempo hábil e desistir dessa aposentadoria. Mas a partir do momento que publicou no Diário Oficial minha aposentadoria, não, desculpe, minha exoneração. Mas a partir do momento que se publicou em um Diário Oficial o meu pedido de exoneração, a partir desse momento não haveria mais como eu desistir dessa minha exoneração. Poderia retornar para o serviço público? Posso. Só que agora, diferentemente de antes da publicação, eu tenho que prestar outro concurso público. Agora, posso voltar para a administração pública, meu serviço? Posso. Mas você vai fazer outro concurso público. Não tem mais como você desistir do seu ato, porque já foi publicado. Por quê? A publicidade do ato é o requisito de validade, né? de eficácia desse meu pedido. A mesma coisa na nomeação em concurso público. Você passou no concurso, passou nas provas, passou em tudo, no TAF, passou no psicotécnico, mas você ainda não é funcionário público. Enquanto não publica no Diário Oficial do Estado a sua nomeação como servidor público, você ainda não é servidor público. Exige o quê? Essa publicação na imprensa oficial para que gere os efeitos práticos, os efeitos jurídicos desejados desse ato administrativo. Tá? E também dentro do princípio de publicidade, nós teríamos ali
o direito do cidadão a obter informações que lhe dizem respeito pela administração pública. A administração pública não pode ocultar informações que dizem respeito aos cidadãos quando são questionados ou requeridos. Daí o porquê da Lei de Acesso à Informação, que veio para garantir esse acesso amplo à informação e de maneira gratuita. Também dentro da própria Constituição Federal, né, no artigo 5º, fala do direito de certidão, que fala que qualquer pessoa pode requerer aos órgãos públicos certidão para eventual esclarecimento de direito, de interesse pessoal, independentemente mesmo do pagamento de taxas. E nós extraímos isso da onde? Do princípio da publicidade. Então, basicamente, seriam essas perspectivas, né? E dentro de uma última análise, esse princípio da transparência da publicidade também deve ser levado em consideração a exposição de motivos da tomada do ato. Porque todo o ato que é publicado, ele vai trazer, por exemplo, uma exposição da motivação daquele ato, né? Como eu disse, a questão da aposentadoria, né? Ele vai publicar lá, com fundamento no artigo tal, inciso tal, lei tal, em razão do servidor ter cumprido, né? Os anos de serviços que são exigidos para requerimento da aposentadoria, concedo a presente aposentadoria com fundamento na lei tal, artigo tal, fundamento tal. Então, ainda dentro dessa questão do princípio da publicidade, nós teríamos aí a exposição de motivos para a tomada do ato. Geralmente esses atos vêm dessa forma, né? Eu publico, por exemplo, a nomeação de um servidor, mas eu coloco o fundamento legal que me autoriza a fazer aquela nomeação e explico o porquê de estar sendo feito aquela nomeação. Então, ainda dentro desse princípio da publicidade, nós teríamos como um aspecto dessa transparência a exposição dos motivos da tomada daquele ato que está sendo publicado naquele momento, tá? Então, para fecharmos aqui com chave de ouro, vamos fazer uma questão de concurso público aí, até acatando a sugestão aí de um colega para a questão da fixação do conteúdo de maneira mais efetiva, né? Vamos então, por exemplo, fazer uma análise aqui no site da Q Concursos. Deixa eu ver se eu consigo jogar a tela para os senhores. E vamos lá então. Ó essa questão aí, ó. Questão de direito administrativo, né? Essa questão aí é de um concurso de aspirante da Polícia Militar da PM do Rio de Janeiro. Então vamos lá, ó. Eu vou deixar o link da questão na descrição do vídeo para que os senhores façam essa questão. Nós vamos fazer uma breve análise e com base nessas informações que nós estudamos aqui hoje, os senhores terão habilidade e capacidade de resolver essa questão lá depois. Vão na descrição do vídeo que vai estar o link para a resolução dessa questão, tá? É uma questão recente, de 2019. Vamos lá para a questão. Ó. Como a medida de transparência administrativa, como medida a transparência administrativa está o ato de divulgar o vencimento bruto e vantagens pecuniárias dos servidores públicos, né? Essa medida se integra ao princípio da... Aí os senhores irão responder lá, tá ok? Então, essa questão da divulgação, né? Das vantagens pecuniárias. E como eu disse para os senhores relacionados aí à transparência, né, da medida, ela se relaciona com o quê? Com o princípio da razoabilidade, da publicidade, da autotutela, da motivação ou da eficiência. Então, os senhores têm ampla capacidade aí de irem no link que nós iremos deixar aí e fazer a resolução dessa questão, tá ok? Muito obrigado e até a próxima!